Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos nós neste momento, aonde vamos analisar, estudar a palavra de Deus no capítulo 2 de Mateus. Nós estamos estudando as boas novas do céu. Evangelho significa boas notícias, boas novas. Esse mundo está cheio de notícia ruim. E a única coisa que pode mudar a vida do homem são as boas notícias do reino de Deus. Você que ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, curtir, compartilhar, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus tem poder para tocar no seu coração e abençoar a sua vida. Mateus escreveu o Evangelho do Senhor Jesus Cristo direcionado a princípio aos judeus, para que eles crescem que Jesus era o Messias, que ele era o Cristo do Deus vivo, o prometido profetizado em toda a lei e nos profetas. Ele é o descendente da mulher que esmagaria a cabeça de Satanás, a antiga serpente do Éden, salvaria o seu povo dos seus pecados e estabeleceria o seu reinado para sempre. Existem 60 expressões histórico-proféticas no livro de Mateus que confirmam aos judeus que Jesus é o Cristo. Por exemplo, você sempre vai ver alguma expressão assim: isso aconteceu conforme disse o profeta tal. Isso ocorreu para que se cumprisse o que o profeta tal falou. Você já vê isso já no início do livro de Mateus. São 60 expressões histórico-proféticas onde Cristo é confirmado pelas Escrituras e bate até com o que ele próprio disse. As Escrituras testificam de mim. A Judéia, Israel, no nascimento do Senhor Jesus Cristo, ela era conhecida como um estado, um país cliente. O que é isso? É um estado que é subordinado a outro, ou seja, a Roma. O rei cliente, porque se o estado é um estado cliente subordinado a alguém que tem mais poder do que ele, no caso Roma, tem um rei, e esse rei também é um rei cliente, é um rei que está ali colocado por aquele governo que é superior. E na ocasião, quem governava a Judéia, quem era o rei de Israel, era um cidadão chamado Herodes I ou Herodes o Grande, que conseguiu se firmar como rei através do apoio do primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto. Antes de Herodes, quem governava Israel era a família dos Asmoneus ou Asmonianos. Esses Asmoneus ficaram no governo por 126 anos até que foram depostos por Herodes com o apoio do exército de Roma. Esse Herodes o Grande, ele é conhecido pelos colossais projetos de construção em Jerusalém que ele fez, e até em outras partes do mundo antigo. Por exemplo, a fortaleza de Antônia, vinculada ali ao templo que ele reformou, a fortaleza de Massada, palácios, o Heródio, que era uma fortaleza particular dele, anfiteatros para jogos e, em especial, a reconstrução que patrocinou o segundo templo, que muita gente naquela época até chamava de o Templo de Herodes. Esse Herodes, ele teve 4 filhos mencionados na Bíblia: Arquelau, Filipe, Antipas e Filipe II. Com a morte de Herodes o Grande, o seu filho Herodes Arquelau passou a ser o governador de Samaria, Judéia e Edom. Isso no ano aproximadamente de 4 a 6 depois de Cristo. Mas ele foi considerado um governador incompetente pelo imperador Otávio Augusto. E é aí que surge um personagem que vai ficar muito ligado à história do Senhor Jesus. Nasce a figura de Pôncio Pilatos, porque o imperador de Roma, insatisfeito com o governo de Arquelau na Judéia, ele estabelece um governo local em Jerusalém através de Pôncio Pilatos. Mas quem era esse Herodes o Grande? Esse Herodes o Grande, ele era idumeu. Idumeu é gente da família de Esaú, ou seja, não era um rei que estava na linhagem profética para que dele viesse o Messias. Isso já está muito claro.
né? Esse Herodes, o Grande, ele era um cara maluco, doido. Era um cara visionário para construções, mas ele tinha um medo terrível de perder o poder. Para vocês terem uma ideia, ele assassinou muita gente da família dele. Ele assassinou, por exemplo, a sogra dele, a esposa preferida dele, uma tal de Mariana. Fica sabendo que ele mata a mãe dela, e aí ele fica com medo dela querer fazer uma revolta e tomar o poder. Ele manda matar a própria esposa também, uma das, porque ele tinha várias. Sem falar que ele matou inúmeros rabinos, inúmeros mestres da lei na gestão dele. Por ter uma enorme dívida com Roma, a religião dele era adorar o imperador. Porque nessa ocasião histórica, nesse contexto histórico daquela época, o imperador Otávio Augusto, ele instituiu o culto ao imperador. Uma forma até de unificar o mundo todo daquela época. Quem não adorasse o imperador era alguém que era visto como inimigo, então, portanto, deveria ser abatido. Então, a religião foi utilizada até para unificar o mundo daquela época. E Herodes era um cara que ele sabia que ele tinha que comer na mão do imperador. E ele adorava, participava desses cultos de adoração ao imperador. Mas ele também, para tentar agradar ao povo da Judéia, ele tentava também ali, de alguma forma, participar dos eventos religiosos da religião judaica, mas sem nenhum propósito verdadeiro de servir a Deus, sem nenhum propósito de se converter, de se entregar a Deus. Ele era um homem totalmente tirano, assassino, um homem cruel, um ímpio, um homem terrível. Havia insatisfação com Herodes por parte do povo? Claro que havia. Em sua época existiam 4 grupos influentes, tanto na religião, tanto na política, tanto na cultura, que eram os fariseus de um lado, os saduceus de outro, os essênios e os zelotes. Os fariseus, eles eram os mestres da lei que já haviam perdido a comunhão com Deus há muito tempo, mas mantinham uma fachada para continuar tendo suas regalias. Os saduceus se envolveram diretamente com o governo e também não tinham interesse nenhum de servir a Deus de todo o coração. Eles queriam estar nos cargos privilegiados do governo. Os essênios, eles se isolavam, queriam ficar longe de tudo. Uma grande maioria deles vivia nas cavernas de Qumran, que inclusive mais adiante eles vão ser exterminados nessas próprias cavernas. E inclusive, muita gente já sabe, lá nas cavernas de Qumran foram descobertos vários pergaminhos confirmando muita coisa que está escrito na palavra de Deus. E havia os zelotes que queriam se revoltar contra Herodes, contra os romanos, na base da violência, na base da guerra, queriam estabelecer um reinado, imaginando que o Messias chegaria e se apoiaria inclusive de um exército de zelotes. Mas eles sempre eram exterminados, eles sempre eram derrotados pelo exército romano. Mas de repente, surge no palácio de Herodes alguns homens identificados por estudante das estrelas, alegando que vieram do Oriente e que foram guiados por uma estrela e queriam saber onde estava o menino Messias que nasceu para ser o rei dos judeus. Agora imagina a cabeça de Herodes, um cara que tinha medo de perder o trono e matava todo mundo. Quando ele ouviu isso, ele ficou, eu imagino que ele ficou perturbado, ficou meio doido, mas ele ficou contido. Jerusalém também ficou agitada, porque isso vazou para todo mundo ouvir. Foi quando Herodes mandou chamar os religiosos, os mestres da lei, para perguntá-los: vem cá, eles estão falando isso daqui, aonde é que vai acontecer isso? E eles pegaram a lei, os profetas, e disseram: olha, isso vai acontecer em Belém. Aí eu pergunto uma coisa para vocês: quem eram esses homens do Oriente? Esses estudantes das estrelas, ou algumas traduções chamam de magos, mas aqui magos aqui não tem nada a ver com bruxaria, tá? Não tem nada a ver com isso. Eu pergunto, quem eram eles? Bom, existe disponível para todo mundo localizar aí na internet literaturas datadas da época do ano de 500 depois de Cristo, outras 700 depois de Cristo, de autores desconhecidos, alegando que eram 3 magos. Inclusive falam até os nomes deles: Belchior, Gaspar e Baltazar. Porém, existem também na mesma época outras literaturas que afirmam que não eram 3, eram 12
magos que vieram do Oriente. Outras dizem que eram 4. Bom, e os textos ainda afirmam que não podem afirmar com certeza o que afirmam. Que coisa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar com o que a Bíblia diz? O problema que foi criado em cima desse texto é uma grande interpretação errada da Bíblia. É um grande problema de hermenêutica e de exegese. Ou seja, tentar buscar o significado e a interpretação desse texto aqui deu tudo errado. Por quê? Porque as pessoas se apegaram a 3 presentes. Ora, se Jesus recebeu 3 presentes, então eram 3 homens. E logicamente foi por isso que criaram essa interpretação. E isso já dura mais de 2000 anos. E por que é uma interpretação equivocada? Porque os pergaminhos, o original da palavra de Deus, não diz em nenhum lugar na Bíblia que eram 3 homens, 3 magos, 3 estudantes das estrelas, e sim se referem apenas 3 presentes. Agora, pensa um pouquinho. Será que a gente não interpreta a Bíblia errado também em outros textos? Se num detalhe desse tão piquititinho a gente interpretou errado esses anos todos, imagina doutrinas muito mais profundas se a gente também não está interpretando errado. Mas isso aí é uma coisa que você e Deus têm que ver na oração, no estudo da palavra, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e que se revela a todo aquele que o busca. Vamos avançar. Herodes os despede e manda que eles tragam notícias do Messias nascido em Belém. Ele diz, vocês podem ir, vai lá, vê onde é e me traz o relatório, que eu quero ir lá adorar esse menino também. E aí os homens foram embora, e quando eles saíram ali do palácio, eles já começaram a ser guiados novamente pela estrela e chegaram ao local exatamente aonde o menino estava, numa casa, numa manjedoura. O que eles fizeram? Se ajoelharam, adoraram e entregaram presentes ao menino Jesus. Eu pergunto para vocês, vocês acham mesmo que Herodes queria adorar o menino? Ou queria matar o menino? Obviamente a resposta vocês já sabem, né? Depois disso, aqueles homens, eles foram embora. Mas antes de irem embora, voltarem para a terra deles, Deus falou com eles em sonho, olha, não volte para Herodes, não vai lá dar relatório nenhum, vai por outro caminho, vai embora. E na mesma ocasião, o anjo do Senhor apareceu em sonho para José e disse, pega sua esposa, pega a criança e foge para o Egito e fique lá, porque Herodes quer matar o menino. A Bíblia diz que Herodes ficou com muita raiva dos magos, que não voltaram a ele para dar relatório, não voltaram para dar o recado, e por conta disso, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo que moravam em Belém e nas cercanias. Eu pergunto para vocês, por que o anjo do Senhor falou com José para ir fugir para o Egito com Maria e o menino, sendo que Deus poderia matar Herodes e estava resolvido o problema? Pelo simples fato que o próprio texto explica, para que se cumprisse o que o profeta disse, do Egito eu chamei o meu filho. Veja como Deus ele valoriza a sua palavra, como é importante a palavra de Deus para Ele próprio. Ele é fiel à sua palavra. Por isso que nós temos que ler, estudar a palavra de Deus, orar a Deus para que possamos enxergar a realidade através das lentes de Cristo, para que possamos ter uma cosmovisão baseada na vontade de Deus para vivermos essa nossa realidade. As coisas não acontecem muitas vezes como nós queremos ou julgamos que devem ser feitas. Era muito fácil o anjo ir lá e matar Herodes. Por isso, se Deus tem promessa em nossa vida, e tem, porque a Bíblia está cheia de promessa para os filhos de Deus, não tenha dúvida, por mais difíceis que sejam os momentos que nós temos que enfrentar, a palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus é fiel à sua palavra. Quando Herodes morreu, o Senhor Jesus tinha aproximadamente 4 anos, e o anjo do Senhor falou com José em sonho, pode voltar para Israel com a sua mulher, com a criança, porque quem queria matar o menino já morreu. Quando José ficou sabendo que Herodes Arquelau, governava a Judéia, ele não quis voltar para Belém. E Deus novamente mandou o anjo falar com ele em sonho e orientou que ele fosse morar na Galileia,
numa cidade chamada Nazaré. E aí novamente vem aquelas expressões histórico-proféticas. Por que isso? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. O Messias será chamado Nazareno. Ou seja, ele nasce em Belém, mas ele cresce em Nazaré. Vejam bem, a grande profecia do Velho Testamento, a mais aguardada de todas, estava acontecendo. Era uma profecia inevitável. Jesus era inevitável. O seu nascimento, a sua chegada era inevitável. Era a descida do reino do céu na terra, na pessoa do Filho de Deus, o Filho encarnado. E o melhor, sem pedir licença a nenhum ser humano. Ninguém conseguiu impedir o seu nascimento. Ninguém conseguiu atrapalhar o cumprimento das profecias, porque ninguém consegue impedir a vontade de Deus. Nem os homens, nem o diabo, nem ninguém consegue impedir a vontade de Deus. O planeta e tudo que existe no cosmo e fora do cosmo pertence a Cristo. Satanás e seus demônios ficaram agitados, desesperados e com muito medo, sem saber o que estava acontecendo de fato. O mundo estava como sempre esteve, nas mãos do maligno. A humanidade chafurdada na lama do pecado. Os religiosos corrompidos pelo dinheiro, pelo poder político, pela influência econômica, pela ganância, não reconheciam Jesus como Messias. Não estavam nem aí para aquela criança que nasceu em Belém. Não queriam, por certo, um novo rei. Um rei novo a essa altura que estragasse seus planos, suas regalias, seus privilégios adquiridos, suas prerrogativas, à base de muitas bajulações e trocas de interesses com os romanos, com a família herodiana. Esses religiosos de maneira nenhuma queriam perder o monopólio de serem os supostamente mais santos representantes da vontade de Deus, mesmo sabendo ou não que já haviam deixado de ser há muitos anos. Para eles, esse novo rei teria que morrer. No devido momento, teria que morrer, para que tudo permanecesse como estava, mas ninguém conseguiu matar o novo rei. No futuro, ele próprio, depois que crescer, é que vai entregar a sua própria vida à morte para salvar a humanidade, salvar todo aquele que nele crê. Mas essa é uma palavra para uma outra ocasião. Jesus nasceu, glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem ele quer bem. Acredite, isso aqui não é uma lenda. Jesus não foi mais um nome bonito ou uma figura importante que passou pela terra. Não. Jesus não foi uma invenção de alguém. Não. Jesus é o Filho de Deus encarnado, que vestiu pele humana, que deixou o esplendor de sua glória para dar a sua vida, para pagar a nossa dívida com o Pai, para acabar com o afastamento, a separação que havia entre nós e o Pai por causa dos nossos pecados. E Jesus, ele não morreu em vão. Ele morreu, ressuscitou para dar a todos nós uma oportunidade de crermos nele, que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador e que ele é o nosso Deus e que também é o nosso irmão mais velho. Se você não acredita, eu até respeito, discordo completamente, mas se você abrir o seu coração hoje e crer nesse Jesus maravilhoso que desceu nessa terra há 2000 anos atrás e virou essa terra de cabeça para baixo, eu tenho certeza que ele pode mudar a sua história. É a salvação das nossas almas que está em jogo. E Jesus é o campeão que matou a morte na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e que um dia vai voltar para buscar todos aqueles que acreditam nele. Compartilhe essa mensagem com alguém que você acredita que precisa ouvir a palavra de Deus. E que Deus te abençoe. Já para a Bíblia fica por aqui, um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!